Oi, gente, tudo bem? Uma boa tarde, um bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos acompanhando. Desde esse momento, nós queremos dizer que essa ideia, né, Gil, Neto, Clayton, de se estabelecer um podcast, eu acho que ele é tão legal, porque faz com que você se sinta pertencente a uma mesa, né? Então, desde já, inicialmente, o nosso convite é que enquanto nós estivermos aqui conversando, trocando conteúdo, você se sinta como se estivesse aqui com a gente nessa conversa, tá bom? E a ideia de convidar, de a gente estar tendo esse bate-papo aqui, a gente não tem a pretensão de estar gravando podcast ou algo nesse sentido, mas como igreja, nós sentimos a necessidade de estar também com o Gil, tendo essa troca de conteúdo, essa informação para compartilhar com vocês aí também, tá bom? Então, como vocês já estão vendo aí na descrição também, a gente está com esse grande homem, literalmente, Gilberto Araújo, nosso amigo. Gil. Uma honra, cara. Obrigado, tá bom? Por ter, nesse final de semana de feriado, né, ter deixado o Miguelzinho, a esposa, a igreja local, a casa, para pegar um avião e vir até outra cidade para servir a nossa família, para servir minha casa, para servir nossos irmãos aqui. Obrigado por isso. Cara, uma honra, um prazer estar aqui. Amo Santa Catarina, amo Joinville e eu sinto um propósito eterno. A sensação que eu tenho é que o Kairos veio para colonizar o Cronos e parece que Jesus nos colocou numa plataforma de redenção e de vida. Então eu creio que esses dias vão ser poderosos. Amém. Acredito nisso também, Gil. Legal. Então, vamos contextualizar um pouco, quem não te conhece, Gil. Hoje você é pastor local, fundador também da 70x7. Muitas pessoas te conhecem também pelo Fire, né, universitário e tudo que você vem carregando aí na nação. O que mais que nós podemos falar de você? Um professor, né, de história, antropologia. E para quem não conhece o Gil, né, prazer. Aí você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre quem você é, quem é o Gil? Cara, eu sou filho da impossibilidade que encontrou paternidade em Jesus Cristo. E a partir de tudo isso, encontrou também devolução de dignidade e de honra. Eu escrevi 2 livros. O primeiro se chama Não Sei Discipular Anjos. O segundo é Adoradores no Território Acadêmico, Graça Ensandecida. Eu tive a honra de ir em algumas universidades em toda a América Latina. E eu encontrei nessa última década muitos acadêmicos que são apaixonados por Jesus, independente dessa nuvem ateísta humanista que colonizou as nações da Terra desde 1923. Ou seja, eu realmente acredito, cara, que as universidades não são um cemitério de cristãos, mas se tornaram os maiores campos missionários da contemporaneidade. Eu sou fundador de uma comunidade de fé, 70x7 também, que é a continuidade ministerial do Fire Universitário. Eu tenho encontrado muita redenção, cara, a partir dessa nova jornada ministerial, mas sem sombra de dúvidas é o meu sim para a vocação pastoral. Tem sido incrível. Demais. E como que tem sido essa transição, Gil? De igreja local, cara, de ser pastor, não muda a perspectiva? Completamente, de vida, cara. Não traz um senso assim de uma valorização ainda mais. A gente já sabe que você tem isso bem aguçado. Você esteve há 4, 5 anos atrás com a gente sentiu esse carinho, esse respeito pela igreja local, né? E como que tá sendo isso agora para ti? Tá nessa posição também de pastor, cuidando dessas ovelhas? Como que tá sendo, cara? Cara, eu sempre tive a sensibilidade de observar nesse calendário eterno que a igreja de Cristo Jesus é o único plano de Jesus na Terra. Ou seja, eu não creio que existe um plano B. Eu creio que existe um plano chamado igreja. E nunca acreditei que eu teria um útero para gerar um avivamento. Eu sempre acreditei que eu sou a continuidade do avivamento que já foi gerado nas nações da Terra, há muitos anos atrás. Então esse senso de responsabilidade em continuar um legado que não começou comigo, e eu vou passar esse legado para a futura geração, me faz olhar para a igreja com muita responsabilidade. Então eu tenho muito zelo por isso que é eterno. E ao mesmo tempo honrando muito os cabelos brancos. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, por exemplo, é perceptível ver que a glória do Senhor Deus se move sobre as nações da terra a partir de homens bem idosos. Abraão, por exemplo, tinha 90 anos quando gerou a palavra fé. Perfeito.
Moisés tinha 80 anos quando, a partir de um cajado, abre o mar e um povo passa. Josué, que assume o legado de Moisés, também tinha 80 anos quando foi uma bússola direcionando o povo além do Jordão, entrando na Terra Prometida. No capítulo 1, Daniel é um jovem. Mas no capítulo 3, por exemplo, ou melhor, no capítulo 6, quando ele está na Cova dos Leões, ele tinha 85 anos aproximadamente. E ele já gerenciava 177 cidades. Isto é, a glória do Senhor no Antigo Testamento vem sobre cabelos brancos, mas a glória do Senhor no Novo Testamento vem sobre jovens. Então Jesus, ele teve 30 anos quando se revela como Cristo, embora ele já nasce Emanuel. Quando ele nasce, existe um fenômeno nos céus. Os anjos cantam, os pastores visitam, e Maria tem essa graça de ter o Filho de Deus, o Emanuel, na terra. Mas Jesus demorou 30 anos para ser o Cristo. Essa responsabilidade de observar que no Antigo Testamento a glória do Senhor veio a partir de cabelos brancos, e no Novo Testamento a glória do Senhor Deus veio sobre jovens, me faz, por exemplo, observar a igreja nesse tempo, sabendo que é um legado que eu preservo a partir de uma cultura de zelo que vem dos nossos pais na fé. Legal. Então, fundar uma comunidade de fé me faz ter uma responsabilidade ainda maior, porque eu continuo sendo ovelha do pastor Paulo, da pastora Márcia, continuo sendo membro da Rocha Viva, que é a nossa igreja mãe, porém fundador da 70x7, pastor fundador. Uhum. Legal, cara, legal. E somado a isso, em conexão a isso, Gil, vem um outro processo, além de pastor local, vem esse processo agora sendo pai, né, cara? E como que tá sendo também esse desafio? A gente vinha conversando no carro aí com o Neto, com o Cleiton, sobre paternidade. E como que tá sendo esse tempo pra ti? Cara, muito doido. É muito doido porque é um nível de amor que decora meu coração. Eu tenho um nível de compreensão, cara, que quando Adão peca e ele toca no fruto proibido, e o Senhor, para preservar o jardim, ele coloca querubins com espada de fogo, impedindo que a impureza da humanidade que toca no conhecimento influencie de forma negativa o jardim. Então tem um nível de sensibilidade que a família é um jardim de Deus. E a minha oração é: Deus, coloque anjos com espada de fogo e não permita que nada contamine meu matrimônio. E eu fui impactado pelo amor estorguê. Alguns falam amor estógenes. Há 4 amores no grego: amor ágape, amor de Deus com a humanidade; amor eros, amor entre homem e mulher. Existe o amor filos, amor entre amigos, amor fraternidade, também chamado de amor Filadélfia. Existe o amor estorguê, e alguns falam de amor estorgue, que é o amor de pai. Esse amor eu não conhecia, cara. Meu pai, ele foi assassinado no meu aniversário de 3 anos, aos 24 anos. Então eu cresci sem ser abraçado, agasalhado pelo amor de paternidade. Agora, quando eu tenho a oportunidade de ser pai, eu me surpreendi com a força que existe nessa atmosfera, na sensibilidade de entender um amor novo que eu nunca senti, mas eu fui abraçado de forma fenomenológica. Então, quando eu pego o meu bebê e vejo que a paternidade enxuga lágrima, a paternidade me faz dormir 3 horas da manhã, acordar às 6h30 da manhã, me dá o senso de humanidade de trocar uma fralda e ter zelo. E olho pro meu filho, e todas as vezes que eu troco a fraldinha dele, eu coloco as mãos no órgão genital com todo zelo e oro abençoando meu filho, abençoando as emoções dele. Cara, me transicionou para essa característica filosófica que eu estou expondo aqui. É muito grande, que me fez me tornar um ser humano muito mais zeloso a partir do comportamento feminino, a partir da sensibilidade da infância, a partir da responsabilidade social. A paternidade, eu acho que lapida qualquer pedra bruta e faz um diamante muito fino e nobre, cara. Sim. Eu acho que eu fui lapidado por Deus e muito privilegiado em ser esposa da Samantha e papai do Miguel. Legal, Gil. Bacana. O que aconteceu comigo no meu processo de paternidade, algo que ficou muito bem sinalizado para mim quando meu filho nasceu, foi a valorização principalmente do meu pai e da minha mãe. Exatamente nesse processo, quando troquei a primeira fralda 3 horas da manhã, quando coloquei a água para esquentar,
a primeira coisa que me veio à mente foi: eu não acredito que meu pai e a minha mãe fizeram tudo isso, cara. Eles nunca me falaram. Uau. Eles fizeram tanta coisa e eu não fazia ideia. Então, uma das coisas que eu passei a valorizar bastante nesse processo, Gil, mais do que já valorizava, foi o meu pai e a minha mãe, tudo que eles faziam. E recentemente eu conversava com um colega e expus isso pra ele. E ele disse o seguinte: Mateus, dentro desse assunto, cara, existe um fenômeno muito interessante. Por quê? O filho, ele nunca vai conseguir retribuir a nível o amor pro pai. O Miguelzinho nunca, Gil, vai conseguir retribuir tudo que você faz por ele. Só que existe um outro processo. Essa devolutiva do Miguel para você só vai acontecer quando o filho dele nascer. E aí esse amor vai se perpetuando de geração em geração. Ou seja, eu nunca vou conseguir amar o meu pai, pastor Ademírcio, do jeito que ele me ama e cuida de mim a vida toda. Só que em contrapartida, isso que eu deveria devolver para ele, eu pego o Theo e afunilo nele. O Theo nunca vai entender tudo que eu já fiz até agora por ele. Os dias que ele ficou na UTI, 15 dias. Uau. Só eu e Deus sabemos o que passamos. Ele talvez nunca vai saber. Mas em contrapartida, ele vai pegar todo esse cuidado e vai funilar pro filho dele, pro meu neto. E de geração em geração esse amor vai sendo trilhado. Então, essa foi a principal sinalização, assim, pra mim, cara, de paternidade. Isso é incrível, né? Cara, é poderoso demais. Interessante, brother, que eu devaneio sobre o que eu vou expor todos os dias. A palavra que eu mais falo pro meu filho é não. Ele só tem 1 ano e meio de idade, o Miguelzinho. Mas ele parece um adulto, cara. É estranho, né? Você pega um bebezinho que nasceu 1 ano e meio, você comparar com um adulto, é porque ele já tem vida. Meu filho já nasceu com CPF. Ele já nasceu sendo um ser humano. Se ele for internado, ele vai para um hospital de adulto. Isto é, que tem um médico formado. E, embora seja uma pediatria, ele vai tomar remédios que seres humanos tomam. Mas desde criança, desde bebezinho, do nascimento do Miguel, no desenvolvimento pedagógico da primeira infância, a palavra que o Miguel mais ouviu minha foi não. Muito doido. Miguel, não. E ele colocar alguma coisa na boca? Não. Crescendo, dando os primeiros passinhos, não pode. Miguel, tira a mão daí. Não, não, não. Cara, o não foi a palavra que eu mais disse pro meu filho. Ele só tem 1 ano e meio. E o meu não pro Miguel foi meu maior ato de amor. Porque se não fossem os meus nãos, embora ele fosse tão pequenininho, provavelmente o Miguelzinho já estava morto. O meu não, quando ele tá caminhando, por exemplo, ele tá abrindo as portas agora. E nós moramos em um apartamento. Ele abriu a porta da saída de emergência e tinha escadas. E nós não vimos, cara. Quando ele abriu a porta e tava dando os primeiros passos para descer as escadas, ele ia cair e certamente ia rolar uma tragédia. Quando ele ouviu o meu não, ele parou. Eu fui lá, foi o tempo que eu tive de pegar o Miguel no colo e continuar a jornada. Os nãos nos fizeram estar vivos até agora. E refletindo a partir desse contexto de paternidade, provavelmente a palavra que eu mais ouvi de Deus também foi não. Agora, a minha reflexão sobre paternidade e o contato com Deus se tornou tão profundo após a graça da paternidade, que se não fosse os não de Deus, cara, provavelmente eu não estaria trilhando a jornada que estou. Aí reflete comigo. Onde você estaria se Jesus respondesse todas as suas orações? Todas. Onde nós estaríamos, cara, se não fosse os não de Deus? Às vezes nós pedimos para que o Senhor nos dê um pão, só que na eternidade você está pedindo uma pedra. Nós pedimos para que o Senhor nos dê um amigo e falamos um nome, só que para a eternidade você está pedindo uma cobra. E aí o Senhor, que tem um óculos no reino do Espírito que nós não temos, quando nós pedimos algo para Deus, ele sinaliza de forma muito inteligente e sábia, dizendo, cara, eu preciso te dizer não, que você não sabe o que você está pedindo. É com o Miguelzinho, cara, que olha uma faca e pede. Não, meu filho, não pode. Enfim, então a paternidade me fez ter
um nível de sensibilidade que apenas Deus tem. Assumir isso é incrível. Por isso que a filosofia ateísta humanista rivaliza contra a mentalidade de Deus. Porque, literalmente, quer nos impedir de chegar a essa plenitude da humanidade que lembra muito o amor de Deus para com a humanidade. Exatamente. Forte, né, mano? Muito, Gil. Muito. É interessante que nem o próprio Deus, né, quis abrir mão de ser chamado disso, né? Pai. Muito bacana. Então ele pega uma figura basicamente humana pra gente entender e eleva esse amor ao infinito. Esse é o amor de Deus. Pai. Muito bacana. Cara, legal. E, Gil, trazendo esse contexto que você já tá apontando, tenta conectar isso um pouco, cara, com o que você tá vivendo nesse tempo, com o Fire, com o que o Senhor também tem falado pra você nesse tempo, né? Que você tem conciliado com a igreja, né? Principalmente, eu acho que principalmente o Fire, né? Onde você tem trabalhado, onde você consegue trazer esse conteúdo, né? Um pouco mais diluído, um pouco mais flexível para o lado acadêmico e tal. O que o senhor tem falado, cara, contigo nesses dias? O que o senhor tem te sinalizado? Cara, o Fire Universitário é uma princesa do reino de Deus em territórios acadêmicos, sem sombra de dúvidas. Nesses últimos 10 anos, nós tivemos a oportunidade de ministrar em 580 instituições acadêmicas. E eu rodei a América Latina, cara, falando sobre Jesus para mentes que pensavam. Nesse início de década, isto é, 2021, saíram os dados que sinalizaram um ponto de atenção no meu ministério com universitários. Primeiro, os últimos dados afirmam que apenas 4,1% dos professores do Brasil são cristãos. O que significa dizer que aproximadamente ou provavelmente 95,9% dos cristãos da nossa nação surfam na pedagogia ateísta humanista. Nós temos apenas 8% dos cristãos evangélicos do Brasil que têm nível superior. Apenas 2% dos cristãos evangélicos do Brasil falam inglês fluente. Nós temos aproximadamente 57% dos cristãos evangélicos do Brasil que têm nível médio. E apenas 67% aproximadamente que ganham até 2 salários mínimos. Isto é, nós necessitamos modelar cultura. Sem modelarmos cultura e se não agirmos de forma emergencial, sobretudo na educação, se nós não formarmos professores, nós estamos a um ponto de perdermos uma geração de crianças e de adolescentes. E aí o que eu tenho recebido de Deus é ligações e contato com alguns CEOs de universidades, certo, trazendo essa reflexão. Estou falando de homens cristãos, instituições confessionais que honram o nome de Jesus. Nós precisamos de, no mínimo, cara, 20 mil professores formados até 2026. Nós precisamos especializar os professores que temos. Os 4,1% que temos. É muito pouco. Então, esse é o ponto específico para preservarmos uma geração de crianças e de adolescentes. E o que o Senhor tem falado ao meu coração, e obviamente ser pai do Gegelzinho, do Miguel, me dá essa sensibilidade de orar ao Senhor por uma porção profética, para influenciarmos não apenas a cultura, mas termos essa sensibilidade de formação de professores. Então, além de estudantes universitários, Jesus colocou em nossas mãos a possibilidade de apacentarmos uma geração de professores. Muito bom, muito bom. Tem sido, então, uma certa transição também, essa ideia de atuar com os professores. Esse é o tempo que vocês viram de necessidade de, além do lado acadêmico, os alunos, trazer os professores para esse conjunto para dar um norte bacana aí. Então, eu entrei num ponto de reflexão muito severo no mundo pós-pandemia. E eu fiquei 30 dias de consagração para entender o próximo passo. Lembrando que Davi dava 7 passos. Só que os 6 primeiros passos que Davi dava, quando ele, na verdade, foi levar a arca da casa de Obed-edom até Jerusalém, ele parava após 6 passos e sacrificava e dizia: Deus, eu preciso que o Senhor esteja comigo no 7º passo. E eu dei os meus 6 passos. 6 é o número do homem, porque o homem foi feito ao 6º dia. Por isso que você vai ter 666.
Homem liderando sobre o homem, a partir do homem e através do homem. E isso gera no meu coração a sensibilidade para o próximo passo. E orando, Jesus me permitiu ter contato de forma sobrenatural com um CEO de uma universidade, Dr. Jonathan, chanceler da Campus Sales, das Universidades Paulistas de Comunicação. E isso me deu a possibilidade de ter acesso a esses dados e compreender o que o Senhor Deus tem para essa nova onda, não apenas de avivamento nas nações da terra, sobretudo no Brasil, mas sem sombra de dúvidas eu fui ativado e sensibilizado sobre a formação de professores aí. Ou seja, o que Jesus vai fazer nessa próxima década no Brasil tem tudo a ver com educação. E os professores são essa carruagem de transformação cultural. Todas as profissões que nós temos a nível acadêmico, todas as profissões são pinceladas por professores. Então, se nós tivermos professores que surfam apenas na na filosofia ateísta humanista, nós fragmentamos de forma significativa a alma dos nossos jovens e crianças. Então, nós precisamos, sim, de uma segunda via de educação, ou pedagógica, onde eu tenho a opção de não permitir que meu filho aprenda algumas coisas que não serão significativas para a sua formação humana. Então, eu quero um ensino que honre o reino de Deus e que faça um cidadão de forma intelectualmente saudável, sem que o influencie a uma proporção ateísta humanista que coloca, inclusive, sua sexualidade em xeque. Então, erotizar uma criança é muito severo, é muito sério. Então, esse posicionamento gera no meu coração a possibilidade, a nobreza de ter essa missão, formação de professores. Perfeito, legal. Eu acho que na tua posição, Gil, de historiador, eu acho que a Carol Basso, ela sinaliza algo que eu acho bem interessante. Ela fala o seguinte, que se nós estudássemos o mínimo de história da igreja, nós iríamos perceber que muitos erros como igreja, como sociedade que nós estamos cometendo hoje, já foi cometido em algum processo da história. Então, se nós analisássemos o mínimo, nós não iríamos cometer alguns erros como igreja, né? Porque já foram repetidos. Eu acho que quando você faz esse apontamento para o futuro, eu acho isso essencial. E isso vem muito da tua posição historiador, porque geralmente o historiador ele faz isso, ele pega o passado, analisa e meio que faz uma posição de futurólogo, né? Tipo o Harari, né? Homo Deus. O cara olha para o passado. É um historiador. Ele faz uma análise sociológica, né? E faz uma posição de um futurólogo, né? Uma posição que não é dele, mas é assertiva. Ele olha para 100 anos e fala, a gente está caminhando para isso aqui. Para a imortalidade, para o fim da guerra, para o fim da fome. Né? O homem, o homo, por isso que é o homo Deus. É o homem como Deus, dominando a peste, dominando a guerra. Tudo aquilo que pertencia a esse tal Deus, agora o homem pertence. Vocês percebem? Né? Então, perceber que o Senhor levanta, né, homens como você, por exemplo, nesse sentido, olha para tudo que está acontecendo, faz uma análise sociológica, antropológica e fala, gente, professores, vamos para cá. Essa é a linha, né? Então, você acha que tudo isso que você estudou, que você vem estudando, são ferramentas exatas do Senhor para você dar esse direcionamento para nossa nação, cara? Sem sombra de dúvidas, cara. Quando você pega o livro de Atos 1, Atos 15, Jesus trabalha com poder e maravilhas. De Atos 15 e Atos 28, Jesus trabalha com mudança de cultura. Para toda mudança de cultura, o Senhor Deus nos dará uma arquitetura. E, geralmente, a arquitetura que o Senhor Deus dá ao homem sempre é para improváveis, mano. Deus nunca dá uma arquitetura para prováveis. Por isso que você vai ver uma desconjuntura significativa. Deus dando uma arquitetura para um latifundiário. Como é que pode uma arquitetura estar na mão de um pecuarista, de um do campo como Noé? Deus vira para Noé e diz, construa uma arca. O cara do campo, em uma temporada, sobretudo agrícola, ele pega a arquitetura de Deus e constrói uma arca. E porque ele respeitou a arquitetura de Deus, ele salva o mundo pós-diluviano. Um dilúvio vem, inevitavelmente. 2022 é um ano extremamente sério. Estamos comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna.
200 anos da proclamação da independência do Brasil. Ano de eleições. 99 anos da escola de Frankfurt. Nós precisamos modelar a cultura. Porque toda essa expressão que falei modelou a cultura dos últimos 100 anos. Imagina o centenário disso. Literalmente, estamos em um ponto de transição das nações onde a filosofia nutre a arte. E a arte é uma carruagem de mudança de cultura. Então, se nós não nos posicionarmos hoje não apenas com a mentalidade com o reino de Deus, mas, cara, muitos agentes do reino de Deus hoje que fluem de forma responsável na universidade, enquanto professores, enquanto juristas, enquanto psicólogos. E lembrando agora do livro de Herbert Marcuse, Eros e Civilização, onde ele pega as análises de Freud e traz como comportamento sexual hedonista ao homem de sua contemporaneidade. Cara, uma das expressões de psicanálise, sobretudo de Freud, eu sei que você flui de forma significativa em psicologia, é que o único momento em que o animal racional se torna um animal irracional é em estado de libido. Segundo psicanálise, o libido é o que faz do Homo sapiens a Homo bio de forma significativa. Então, como seria uma sociedade sendo liderada apenas pelos instintos? E é como se os instintos colonizassem as emoções. E as emoções sendo colonizadas por instintos é uma fragmentação de homens que estão trancados em masmorras emocionais, sendo sequestrados por seus instintos primitivos e a racionalidade. É a graça que nos faz ser semelhança de Deus, porque a imagem significa que quando você chegar no céu, você não vai ver um Deus com cara de cavalo ou com cara de cachorro. João diz que ele tem a imagem do homem, né? E quando ele vai para a sala do trono, ele viu o Filho do Homem sentado no trono. Então somos a imagem dele. E semelhança. Somos não apenas criativos, mas nós temos a possibilidade de desenharmos ciência de forma redentiva. Tudo que existe em nós compõe o cardápio da superinteligente obra do Criador. E isso é o que nos faz imagem e semelhança de Deus, cara. Reduzir tudo isso que acabei de afirmar apenas aos meus comportamentos biológicos e instintivos é me transformar num animal irracional. E nós somos um dos únicos animais na camada piramidal zoológica onde escolhemos os nossos parceiros apenas por prazer, não por reprodução. Isso é antropologia. Agora imagina, cara, quando nós temos os nossos instintos sendo liderados por honra, por dignidade. Eu não posso pegar qualquer mulher. Eu não posso fazer isso porque eu tenho uma aliança de amor que honra a minha esposa, que obviamente honra meu filho. É só você ver, cara, os traumas existenciais dos filhos que são criados sem pai ou criados sem mãe. Cara, eu cresci sem um pai. Eu sei os traumas que eu carrego. E a orfandade, cara, é o pai do ateísmo. Sem sombra de dúvidas. A orfandade é pai de algo que desonra a Deus. Imagina tudo isso gerando, cara, cultura. Então é por isso que nesse momento, a minha principal oração como líder do FOI universitário é que Jesus nos dê graça para influenciarmos professores que automaticamente influenciarão alunos e os alunos influenciarão o seu micro, macro sistema e seu círculo íntimo. Isso para o reino de Deus, cara, pode ser extraordinário. Pode não, cara. Modela a cultura e gera a continuidade do reino do céu sobre a terra. Perfeito, Gil. Quando você fala sobre modeladores, é interessante que a arte dá esse lugar para essa orfandade, né? O próprio Nietzsche, ele traz uma expressão muito interessante quando ele fala que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Uau. Então, o que dá sentido à minha existência é essa questão cultural, essa questão artística. Isso me posiciona, isso me coloca num lugar, é isso que faz com que a vida ainda tenha um pouco desse sentido, né, para se viver. Então, se nós, modeladores, entrarmos nesse lugar de cultura, de arte, colocarmos voz nesse lugar, pegarmos os acadêmicos. E é interessante que no caminho eu vinha, né, conversando com você,
e sinalizando, por exemplo, de um jovem, né, que entrou em contato comigo recentemente e falou: socorro, me ajuda. Nós estamos sendo bombardeados. Os últimos artigos que nós estamos lendo aqui tá fazendo toda uma fundamentação dos prejuízos que a fé cristã traz para a sociedade, que o cristianismo trouxe historicamente. Então, é um semestre no qual o cara está tendo contato, né, com essa realidade. Claro que tem contexto, né, enfim, que o professor está lecionando, mas fica visível para ele, né? Então, o cara vem pedindo: Mateus, para onde eu vou? O que eu faço? O que tu acha que é bacana? Eu, como cristão, qual que é o norte? Né? Também sonho em ser professor. Como que eu vou? Como que eu me infiltro? O que eu faço? Como que eu falo? Para onde eu vou? Né? Então, isso que você está trazendo vai muito ao encontro disso, né? A orfandade, a arte, de certa forma, esse lugar dá um espaço, dá um lugar, né, para essa orfandade. Faz sentido? Vem ao encontro. Não, com certeza. E, cara, uma das coisas que é importante, antes de modelarmos a cultura de uma sociedade, é necessário nós modelarmos a cultura de dentro. Então, por exemplo, o que eu sempre falo para o faio universitário ou para as ovelhas do aprisco da nossa igreja local é: quando te pedirem uma opinião, apresentei o mundo com um fundamento, sobretudo um fundamento bíblico. Porque entre a sua opinião e a minha, eu estou curiosamente sempre concordando com o que eu mesmo penso. Então, a minha opinião, ela se rende quando você me apresenta um fundamento. É como os 24 anciãos, que olham para Jesus, o fundamento da vida eterna, e se curvam e ofertam suas coroas. É como se eles ofertassem a própria mente, ou isto é, a arte de pensar. A minha racionalidade se curva quando o fundamento é muito mais poderoso do que a minha opinião. É como eu tenho uma opinião sobre alguém que merece ser linchado. Aí vem um fundamento jurídico e diz: não, ele precisa de um advogado. A minha opinião, ela é muito reduzível quando você me apresenta algo que tem um fundamento jurídico, um fundamento bíblico, todas essas questões. Muitos de nós, cristãos latino-americanos, catequizados por padres jesuítas, não tivemos a graça de aprendermos a lermos as Sagradas Escrituras. Pouco de nós sabemos que versículos e capítulos surgiram apenas a partir do século XII. Isto é, antes disso não se lia uma frase, dizia Deus falou comigo. Antes disso se lia um pergaminho todo, dizia: uau, esse texto fala comigo. Ler um texto em grego ou em latim, no caso da Septuaginta, que foi a tradução do século V, quando Jeremias foge do exílio da Babilônia com a microcomunidade judaica, ele era para ir para a Mesopotâmia e foi para o norte do Egito. Foi tão significativo os judeus que estavam fugindo do exílio, que influenciaram de forma significativa a capital do mundo helênico, o mundo grego, lá na cidade de Alexandria. Ptolomeu II, que assume o poder no lugar de Alexandre o Grande, vê a influência dessa microcomunidade judaica e vai até Jerusalém e pede para o templo que enviassem 70 sábios, ou 70 rabinos. E em 70 dias, diz a lenda, ou diz o texto, provavelmente, eles conseguiram traduzir todo o Antigo Testamento para o grego. Essa obra foi chamada de Septuaginta. E o poderoso cara que no século IV, depois de Cristo, um dos pais da igreja chamado Jerônimo, traduz a Septuaginta, e os evangelhos, que estavam também em grego, traduz e é chamado de Vulgata Latina, que até hoje é a Bíblia dos católicos, que tem 7 livros a mais. Entre os livros que tem na Bíblia Católica e não tem no protestante, duas cartas de Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, que são livros extremamente interessantes para você compreender cultura e história. Acima de tudo, período interbíblico. Exatamente, os 400 anos que antecedem a vinda de Jesus, que fala só sobre como era a cultura, como era a política, como era um movimento sociológico em Israel, nos 400 anos que antecedem Cristo. Uma das vertentes históricas sobre os Macabeus diz o seguinte: o que são os Macabeus? Macabeus não é o nome de um homem. Macabeus é um coletivo de pessoas que eram uma espécie de revolucionários que impediam movimentações de potências internacionais colonizarem Israel. É como se fossem os Inconfidentes Mineiros.
A Inconfidência Mineira foi uma das movimentações revolucionárias no Brasil que tentou a independência do Brasil em relação ao Império de Portugal. Assim eram os macabeus. E quando Júlio César, o imperador, que era contemporâneo de Cristo Jesus, ele finaliza a era dos macabeus. Os macabeus se fragmentam para 4 grupos políticos relevantes e a partir dos macabeus surge o Sinédrio. É uma das vertentes históricas a respeito dessa geografia, como se fosse o legislativo judaico. E há uma vertente histórica, então, que diz isso, que dos macabeus surgiram os fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Por isso que você não vai ver esses 4 grupos políticos, religiosos, intrateológicos, sociológicos em Israel no Antigo Testamento. Você vai ver só no Novo, porque provavelmente eles surgem no período interbíblico ou no silêncio profético, como é chamado. Ou seja, são histórias que nós precisamos saber. Como nós queremos modelar culturas, nós conhecemos pouco sobre os 40 autores bíblicos, sendo que tem cristãos de 10 anos que nunca leram as Escrituras. O apóstolo Paulo diz: pelo tempo que você tem na fé, você já deveria ser mestre. E muitos de nós não sabemos nem ler as Sagradas Escrituras. Então nós temos um desafio sério a vencer. Em conexão a isso, essa falta, essa nossa formação, quando nós caímos na graduação, é onde acontece esse processo que você estava trazendo de IBGE e outros números, né, do declínio moral, espiritual do cristão na academia. É interessante, Gil, eu tive também alguns momentos na graduação onde, inevitavelmente, a gente coloca para refletir muitas coisas em relação à nossa fé, em relação à existência, em relação a Deus. Eu acho que isso é inevitável e é interessante e bom, porque isso torna a nossa fé mais robusta também, né? Mas o meu processo particular com a academia foi exatamente esse. Eu passei a ter uma noção de Deus a partir da ciência que me elevou, cara. Parece que eu passei a ter um cristianismo um pouco mais sólido, sabe? É como se a faculdade tivesse, assim, dado 2 tapas na cara e falado: meu amigo, acorda, a vida é isso aqui, teus pais é isso, Deus é isso, olha aí, acorda, o mundão tá aí. E aí, de repente, tá, cara, mas e Davi e Golias? E tudo aquilo que... Então, quando comecei a estudar neuroanatomia, quando nós começamos a entrar nessa via de neurociência, é como se a cabeça assim explodisse e falasse: meu Deus, cara, Deus está muito além dessa minha caixinha que eu vivi 20 anos. Deus está muito além. Ele é muito maior do que tudo isso que eu vivi nessa caixa até aqui. Então, o processo acadêmico, cara, ele me trouxe uma noção de Deus, ele me deixou mais aflorado com essa questão. Parece que eu tive uma conversão estudando ciência, cara. Não sei se isso aconteceu com você, se faz sentido pra você. É claro que dentro dessa porcentagem, tem sim, né? Pessoas que acabam não conseguindo conciliar isso, vão por outras vias. Mas particularmente, e talvez isso pode ser uma conexão para pessoas que estão nos escutando, cristãos que estão na graduação, estão persistindo, abra os olhos para isso. Abra os olhos para pegar tudo isso que você está estudando e talvez colocando um ceticismo em relação a Deus para falar: não, isso aqui é tão complexo. Não para dizer que Deus não existe, mas isso aqui é complexo para dizer que nosso Deus é muito maior do que eu poderia organizá-lo. Então, esse processo ele basicamente aconteceu comigo. Um planeta é muito grande. Bilhões de conexões, de sinapses acontecendo enquanto a gente está conversando. Tudo modelado por Deus. Então, esse processo aconteceu assim comigo, Gil. Se a gente fosse para um campo mais prático, o que talvez a gente poderia auxiliar esse acadêmico que está assistindo a gente, Gil, esse cristão, que talvez ele não teve todo esse recurso que você estava sinalizando antes, ele chegou até aqui, ele não leu de forma contundente, ele não está afirmado o suficiente talvez nas escrituras e tudo mais, mas ele está lá. Ele quer um suporte, ele está olhando para o Gil agora e está pensando: cara, talvez aqui eu possa me conectar com o Fire, eu possa aprender, eu possa pegar uma vertente. O que a gente pode auxiliar esse aluno aí, Gil? Cara,
Não dá só para te responder, faça isso ou aquilo. Porque enquanto você estava falando, veio no meu coração, a minha mente, na verdade, devolveu uma parada que eu sempre pensei e que as suas palavras foram âncoras emocionais. Uma expressão bem da psicologia. Quando você vai pro Gênesis, cara, você é maravilhado com Adão. Adão, ele foi... Enfim, eu tava com um doutor em biologia e perguntei pra ele se eu poderia falar que Adão era um homem primata do criacionismo. Ele falou que na biologia não, mas na história eu posso falar isso. Pra quem é um criacionista como nós. Bem, Adão, ele orquestrava louvor no Éden. E Adão, ultimamente, que pra mim foi um dos HDs mais fenomenológicos da história. Porque ele colocou o nome em toda a camada piramidal zoológica de répteis, anfíbios, invertebrados, mamíferos, a botânica de forma geral e a biologia de forma geral. Então ele colocou o nome até no leão. Qual seria o nome que você daria ao leão? Adão deu nome a todos os seres vivos. E Adão orquestrava louvor. Imagina a poesia dos animais indo até a arca sem adestramento. Imagina a poesia ou o louvor que era expressado na visitação de Deus no jardim. Então Adão era esse cara que orquestrava tudo isso. Só que teve um dia que quando Deus visitou o Éden, que o que aconteceu foi um profundo silêncio. O silêncio no Éden. E esse é o nome do meu terceiro livro. Há um silêncio no Éden. Imagina que quando Adão ele é expulso, ele só é expulso porque ele toca em algo. Quando ele toca no fruto, aquilo colocou em xeque toda a realização de Deus naquela geografia. E é o que nós chamamos de conhecimento. O conhecimento pode colocar em xeque o seu jardim. Muitas pessoas, quando entram dentro da universidade, elas tocam nesse conhecimento e automaticamente elas têm o seu jardim sendo colocado em xeque. Só que eu quero dizer uma parada muito legal, cara. Adão, ele foi influenciado pelo espírito que havia na serpente. A serpente, por si só, aquela biologia, glorificava a Deus. Mas o que estava dentro daquela serpente desonrou de forma significativa a Deus. E Adão, ele infelizmente foi expulso. Ser expulso significa literalmente, cara, me render a um conhecimento que eu não compreendo. Compreender o amor de Deus sobre a sua vida é primordial para você não colocar o seu jardim em xeque. O que aconteceu com você e aconteceu comigo é que o contato com o conhecimento honrou de forma fenomenológica a Deus. Eu tive acesso a conhecimentos, por exemplo, cara, que inevitavelmente não permitiria... Deixa eu pegar um café aqui. Obrigado. Beleza. Eu tive acesso a um conhecimento que não colocou em xeque a minha fé, em momento algum. Só engrandeceu a mente de Jesus em mim. Isso. E eu compreendi isso de uma forma, cara, que eu não consigo tocar no conhecimento sem falar, cara, Deus é belo o suficiente a ponto de orquestrar de forma fenomenológica tudo isso. Por exemplo, você olha para o universo, se você perguntar para um astrônomo qual o tamanho do universo, ele vai responder, eu não sei. E quando ele responde, eu não sei, ele não está confessando ignorância absoluta. Ele está apenas dizendo que ainda é um objeto em estudo. O que já se sabe é que provavelmente o universo tem 93 bilhões de diâmetros. O que significa dizer, para você cruzar o universo de uma ponta a outra, você tinha que entrar numa espécie de máquina que voaria 300 mil quilômetros por segundo na velocidade da luz. Nessa velocidade, você cruzaria o universo de uma ponta a outra em 92 bilhões de anos. E Isaías diz que Deus fez o universo com a palma de suas mãos. Aí eu falo, cara, qual o tamanho das mãos de Deus? Segundo a ciência, tem 93 bilhões de anos de luz a palma da mão de Deus. Yes. Você cruzaria 92 bilhões de anos na velocidade da luz para você concluir de uma ponta a outra a mão de Deus a partir do cronos humano. Então, esse nível de mentalidade, por exemplo, provoca a minha fé e me faz sair de uma zona de colonizado
para um modelador de cultura. E o meu conselho é: leia as Escrituras. Encontra Deus no secreto. Você sabe que quando Mateus capítulo 6, nesse texto, Jesus convida a nós entrarmos no secreto. Quer encontrar Deus? Ora em secreto, porque o seu Pai que estiver em secreto te recompensa ali também no secreto. A palavra no original é tamaion. Tamaion significa quarto da bagunça, mas também pode ser traduzido como quarto onde você esconde o seu tesouro. Jesus está dizendo: você quer encontrar o seu Pai no secreto? Vai para o seu lugar mais bagunçado, para o seu quarto da bagunça, e só sai de lá depois que você encontrar o seu tesouro. Quando tem um tesouro eterno, nada que vem da terra coloca em xeque o que eu encontrei no Senhor no secreto. Aí vem o nosso papo. O que é mais caro? Um cacho de uvas ou uma garrafa de vinho? Uma uva com processo ou uma uva sem processo? Isto é, quando eu me torno uma raiz na Nova Jerusalém. Quando eu sou aquele que cresce para baixo em Jesus e tem um fundamento bíblico relevante, nenhum conhecimento humano coloca minha fé em xeque. Por exemplo, quando você tem um contato com um muçulmano, ele entra dentro da universidade e ele vai estudar características acadêmicas, conteúdos acadêmicos como qualquer outro acadêmico. Ele vai terminar a graduação dele e vai sair muçulmano. Quando o judeu entra dentro da universidade, ele vai ler todos os textos acadêmicos como qualquer outro acadêmico. Quando finalizar sua graduação, ele vai sair judeu. Por que um cristão, quando entra dentro da universidade, em 2 semanas ele já é um militante ateísta humanista? Por causa da falta de fundamento. Então nós precisamos compreender o texto bíblico e permitir que ele seja a nossa principal carruagem que nos leva a conhecer a Deus e encontrarmos Deus no secreto. Eu acredito que isso vai gerar uma força através da palavra escrita, ou vou enraizar de forma fenomenológica na Nova Jerusalém, que nenhum instrumento dessa terra vai ser mais atraente do que o próprio Deus, nem que seja a própria ciência. Agora eu acredito no que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, que Jesus é o Senhor da ciência. Ele é, literalmente, cara, aí entra a minha poesia, né, mano, de 10 anos. Um homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. Ele não nasceu em berço esplêndido, mas ele foi gigante pela própria natureza. Quando eu encontro Jesus e o vejo dessa forma, mano, eu me torno uma noiva apaixonada por ele. Amém, amém. É interessante que não há conselho prático que substitua, né, Gil? Isso que você trouxe de, cara, conheça o Senhor. Conheça quem Ele é. Vai para tua igreja local, abra a Bíblia. Senta com um bom amigo, peça conselhos. Não há nada para além disso que possa se fazer se o teu coração não estiver totalmente conectado com essa realidade, né? Isso é que vai trazer consistência para ele lá na frente. Que legal, cara. Que bacana. Gil, prazer, cara, te receber. Isso aqui é só a ponta do iceberg do que você tem feito pela nossa nação, pelo Brasil. Quem está acompanhando a gente, por favor, né, siga o Gil nas redes sociais, acompanhe o Fire, a igreja, divulgue bastante para a gente chegar a lugares importantes na nação, a partir de tudo isso que vocês vêm promovendo, Gil. Obrigado, tá bom? Mais uma vez por nos servir, por estar aqui. Tá bom? Estamos juntos, queremos agradecer o time que está aqui por trás, o Neto, o Cleiton, a Diandra, o Pedro. Muito obrigado por tudo aí. Tá bom, irmão? Vamos ter mais um tempo juntos aí. Até a próxima, pessoal. Obrigado, tá? Valeu. Deus abençoe.